sabendo que eu faço de errado. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor
ti. Não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, em meu Graças e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos nesta noite para meditarmos na palavra do Senhor. Quero externar o meu abraço a todos os irmãos da Primeira Igreja Batista em Novo Repartimento e quero dizer que estou com muita saudade e desejo não só de pregar o Evangelho, mas também de pregar o Evangelho juntamente com os irmãos. Continuamos orando para que esse período de pandemia cesse, para que possamos voltar ao templo como igreja do Senhor e continuar assim a nossa missão para cumprirmos aquilo que o Senhor deixou para nós. Convido você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do verso 36 ao verso 41. E hoje nós vamos estudar esse último parágrafo do capítulo 15, que vai falar sobre a separação de Paulo e de Barnabé. E o nosso tema nesta noite é uma nova viagem missionária, que vai surgir desse parágrafo. A palavra de Deus diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos no nome de Jesus pela tua palavra que acabamos de ler, que o Espírito Santo do Senhor traga luz à nossa mente para compreendermos a mensagem do Evangelho. Pai, abençoa meus irmãos que estão em seus lares acompanhando essa transmissão
e que a tua palavra venha encontrar guarita em seus corações. Como ela é viva e eficaz, venha abençoar as nossas vidas, e que dessa passagem bíblica possamos tirar lições para as nossas vidas. Quero também nesta noite colocar diante do Senhor o que estamos passando no mundo e também no Brasil e nossa cidade. Que o Senhor, Pai amado, no nome de Jesus Cristo, que sabe e está no controle de todas as coisas, que no tempo certo, Pai amado, tudo isso venha passar, para que possamos voltar às nossas atividades, não só eclesiásticas, mas também, Pai amado, no trabalho, as famílias, as crianças nas escolas, e a sociedade voltar à sua normalidade. No nome de Jesus Cristo, nós confiamos no Senhor e cremos que o Senhor está na direção de todas as coisas. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos, hoje nós vamos meditar nesse último parágrafo do capítulo 15 do livro de Atos. Só lembrando que do versículo 1 ao versículo 35, nós vimos o concílio de Jerusalém, que esse concílio aconteceu a partir de um ensinamento dos judeus que vieram à cidade de Antioquia e ali ensinaram algo que não estava pautado nos ensinamentos de Paulo e nem nos ensinamentos da igreja, que era exatamente a circuncisão do gentil para que ele viesse também alcançar a salvação, não somente pela graça. E desse ensinamento a igreja de Antioquia recomenda Paulo e Barnabé para que estejam em Jerusalém, juntamente com os apóstolos e a igreja, para tratarem desse assunto. E desse concílio vem a resposta para a igreja de Antioquia. E logo após o versículo 35, quando Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então, Barnabé e Paulo continuaram fazendo o trabalho para o qual foram chamados naquela igreja. E a partir do versículo 36 ao 41, nós vamos ver a segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé, e vamos ver também a separação entre esses dois missionários. Por isso, o nosso tema desta noite é uma nova viagem missionária, mas também poderia ser a separação entre Barnabé e Paulo. Então, o capítulo 15, do versículo 36 a 41, começa o relato da segunda das 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, que durou uns 3 anos e terminou com a sua volta a Antioquia da Síria, no capítulo 18 ao versículo 22. Então, a segunda viagem missionária, ela começa exatamente no capítulo 15, verso 36, e vai até o capítulo 18, verso 22, com o retorno de Paulo a Antioquia para novamente dar testemunho daquilo que Deus fez nessa segunda viagem missionária. O capítulo 15 está relacionado ao capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, da carta de Paulo aos Gálatas. Paulo fala um pouco do concílio de Jerusalém. Então, quando nós estudamos a partir do capítulo 13 até o capítulo 18, nós precisamos também ler a primeira carta de Paulo, a carta aos Gálatas. Então, este capítulo, ele nos traz luz de algumas coisas que Lucas não escreve nesta carta, na sua segunda carta, mas que Paulo dá testemunho à igreja de fatos que aconteceram que não estão explícitos no livro de Atos. Então eu quero, nesta noite, analisar com os irmãos e aprendermos com a palavra de Deus, porque entendemos que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo,
ela é proveitosa para nos ensinar, para nos corrigir e para nos redarguir no nosso caminho. E essa passagem, ela é muito importante, uma relevância muito grande, porque ela nos mostra também, além da segunda viagem missionária, ela nos mostra além da separação de Paulo e Barnabé, mas ela vai nos mostrar a humanidade desses homens. Homens que andaram com Deus, falaram com Deus, Deus usou como instrumento em suas mãos, fazendo milagres e prodígios, mas eram homens como eu e você. E esse texto ele nos mostra exatamente essa humanidade, de que cada servo do Senhor, seja do primeiro século ou hoje, são homens naturais, homens falhos, homens que podem se aborrecer, que podem se irritar e que podem também falhar. E nesse texto também vamos aprender sobre isso. Então, eu quero analisar esses versos com você nesta noite, esses 6 versos. Então, olhe para a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta, e vamos ver aí o primeiro versículo, versículo 36, quando diz que alguns dias depois. Nós não temos precisamente, Lucas não nos mostra o tempo. Alguns dizem que essa frase, alguns dias depois, Paulo está se referindo que após o inverno. Então ele está dizendo, olha Barnabé, após o inverno, nós vamos voltar a fazer a segunda viagem missionária e visitar as igrejas pela qual nós passamos. Mas nós não sabemos que tempo foi esse. O mais importante aqui é que no coração de Paulo havia uma chama que ardia, uma chama pastoral, de cuidar daqueles irmãos que ficaram nas suas cidades para pregarem ali o evangelho. Então, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé. Também nós não sabemos, Lucas não nos diz, não nos informa, se essa conversa de Barnabé e Paulo foi na igreja, após um culto de oração, após um culto de celebração. Talvez um momento de comunhão, um almoço na casa de Barnabé, um almoço na casa de Paulo, ou talvez um momento em que eles estavam orando, pedindo a direção de Deus. Mas o que Lucas nos informa é que essa iniciativa agora parte de Paulo. Então, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora. Então, veja que o desejo de Paulo é o desejo de uma pessoa que tem o coração na obra do Senhor e que ele deseja ardentemente voltar ao campo missionário com o objetivo de visitar aquelas igrejas para ensinar e também para ver como os irmãos estavam e levar a novidade. Qual era a novidade? A carta do Concílio de Jerusalém, em que os gentios não precisam mais passar pela circuncisão da carne, porque eles já foram circuncidados no espírito, na mente. Então, ele quer levar essa notícia urgente. Então, veja aí, nesse versículo 36, como ele vai se referir e vai nos mostrar essa urgência. Então, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Então, o versículo 36, Lucas nos mostra esse desejo ardente que havia no coração de Paulo para ver como estavam os irmãos. Voltemos, visitar, anunciar, ensinar e ver como esses irmãos estão passando. Então, nós podemos identificar e aprender com esse versículo que o discipulado é importante, é urgente para a vida daqueles novos irmãos que estão não somente na frente do ministério, mas também que precisam do auxílio daqueles mais amadurecidos. Lembro de um texto do apóstolo Pedro, quando diz que até agora já era para vocês serem mestres, e eu vou precisar voltar a dar leite.
Então, a ideia aqui é de amadurecimento. Eu creio que no coração de Paulo, além dele querer visitar, querer estar junto, sentir o calor humano dos irmãos, não só as bênçãos, mas também as dificuldades. Nós estamos vivendo no Brasil, nesse período de pandemia, também sentindo esse afastamento. Como igreja do Senhor e o corpo do Senhor Jesus Cristo e a unidade dele, o corpo de Cristo é para nós estarmos juntos, louvando, aprendendo, orando e compartilhando também as bênçãos que Deus tem derramado sobre nossas vidas. Então, o desejo no coração de Paulo também é o mesmo desejo hoje nos nossos corações, de estarmos juntos como igreja do Senhor. Não deixamos de ser igreja, mas a igreja, ela precisa estar unida, junta, para buscar e para aprender juntos. Quando Paulo escreve suas cartas, ele vai relatar esse desejo de estar com a igreja do Senhor. Filipenses capítulo 1, verso 7, Paulo vai dizer aos irmãos ali na igreja, ele diz assim: é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Então é esse desejo que Paulo tem no coração, ou seja, essa construção da implantação do reino de Deus. Paulo aqui não se coloca como um missionário solitário, ou que todas as coisas partiu dele, mas que o conjunto como igreja do Senhor, todos participam desse sofrimento e também dessas bênçãos que o evangelho também nos traz. Seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Ou seja, se referindo aos cooperadores, se referindo aos líderes da igreja, se referindo às mulheres, e nós vamos ver isso no capítulo 16 de Romanos, quando Paulo escreve aquela lista de mulheres que ajudaram no seu ministério. Paulo tinha desejo ardente pela comunhão física e real com os irmãos, por isso sente a urgência de visitar as cidades do sul da Galácia. Então, nesse momento, o versículo 36 nos traz esse ensinamento e nos traz essa urgência do ensino, da comunhão, da oração e também de estar enfrentando os grandes desafios. O verso 37, 38 e 39, nós vamos ver essa conversa entre Paulo e Barnabé, aonde há essa separação desses dois missionários, e nós vamos ver a razão pela qual isso aconteceu. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Aqui nós temos três personagens muito importantes na Bíblia e também homens do primeiro século. E eu quero aqui destacar eles três. Primeiramente, Barnabé, que nós conhecemos que era natural de Chipre. Ele era da linhagem de Levi, judeu, aonde ele é citado pela primeira vez no capítulo 4 de Atos, quando ele vende uma propriedade, e provavelmente essa propriedade não era de Barnabé, porque ele era levita e os levitas não tinham terra, mas provavelmente era da sua família ou da sua esposa. Então eles vendem essa propriedade e levam aquela oferta aos pés dos apóstolos, ali naquele momento em que a igreja estava crescendo, passou de 120 para 3.000. Nós vamos ver também que Barnabé é aquele que apresenta Saulo ou Paulo aos apóstolos, quando no capítulo 10 de Atos. Então é Barnabé que acolhe Paulo e depois apresenta ele para os apóstolos. E logo depois desse momento, nós vamos ver Barnabé sendo enviado à igreja de Antioquia, no capítulo 11, 12, como apóstolo. Por isso que Lucas, ele vai chamar
Barnabé também de apóstolo, porque ele foi enviado pelos apóstolos de Jerusalém à cidade de Antioquia para ensinar o evangelho. E naquela ocasião, quando ele chega na cidade de Antioquia, ele vai a Tarso, aonde estava o apóstolo Paulo, e nesse período, Paulo tinha passado 3 anos na Arábia estudando a palavra de Deus, ou seja, o Antigo Testamento. Depois ele passa 7 anos em Tarso, ou seja, depois de 10 anos, Paulo retorna ao cenário do Novo Testamento no livro de Atos. Então, Barnabé passa 3 meses viajando para Tarso, e depois mais 3 meses de retorno, são 6 meses de viagem para buscar o apóstolo Paulo, para ensinar ele, para ajudar Barnabé no ensinamento da igreja em Antioquia. E logo no capítulo 13, nós vamos ver que a igreja, juntamente com o Espírito Santo, escolhem ou separam Barnabé e Saulo para a primeira viagem missionária, que tem a duração de 2 anos. E agora, Barnabé ele volta ao cenário, nesse exato momento, para a segunda viagem missionária. Então, esse é uma síntese de Barnabé, um homem que tem um coração ensinável, aonde ele se dedica, nós vamos ver que ele se dedica ao ensinamento e também à ajuda daquelas igrejas ali. Nós vamos ver também um outro personagem muito importante no Novo Testamento, que é Marcos, João Marcos. Paulo diz que João Marcos é primo de Barnabé. E nós vamos ver João Marcos no capítulo 11 do livro de Atos, quando Pedro é liberto do cárcere. Tiago é morto. Na manhã seguinte, Pedro será morto, e o anjo aparece e retira Pedro daquela prisão, e Pedro se dirige à casa de Maria, aonde aquela serva vai dizer que quem é este homem que está aí? Olha, Pedro está aqui, ninguém acredita que é Pedro, e Pedro vai dizer: menina, fala baixo, porque eu fugi da prisão, e eu estou aqui. E a casa onde as pessoas, a igreja estava reunida em oração, era a casa de Maria, mãe de João Marcos. Ou seja, a família de João Marcos era uma família acolhedora da igreja, era uma família que orava, era uma família influente e importante também naquele contexto do avanço da igreja, da implantação do reino de Deus. Nós vamos ver também João Marcos na primeira viagem missionária, e logo no capítulo 13 ele abandona. Lucas não nos diz a razão pela qual ele abandonou a primeira viagem missionária. Então, naquele exato momento, ele retorna a Jerusalém. Alguns estudiosos dizem que foi porque ele sentiu saudade da sua casa. Outros dizem porque a viagem era extremamente perigosa, e ali também, naquela cidade portuária, havia um surto de malária. Então, alguns colocam essas questões sobre Marcos, e Marcos retorna a Jerusalém. Então, a partir daquele momento, nós vamos ver Marcos novamente vindo de Jerusalém, Antioquia, para uma segunda viagem missionária. Nós não sabemos se Marcos veio na caravana de Jerusalém após o concílio, ou se ele veio depois, mas o texto nos informa que ele estava em Antioquia e estava pronto para a viagem missionária. E quando nós vamos olhar esse texto aqui, nós vamos ver que Paulo não concorda com Barnabé. Mas nós vamos ver também, nas cartas de Paulo, nós vamos ver que Paulo, ele faz algumas recomendações sobre João Marcos. Ele vai fazer recomendações desse cooperador. Talvez o texto mais importante dessas recomendações seja 2 Timóteo capítulo 4, quando Paulo está no final da vida, e ele diz para Lucas
olha, vai, traz-me os pergaminhos e me traz também João Marcos, porque ele é muito importante no meu ministério. Então, João Marcos, ele é uma figura importante para Paulo e também é uma figura importante para Pedro. Ou seja, João Marcos foi secretário do apóstolo Pedro. E nós vamos ver que também Marcos escreve o primeiro evangelho dos 3 sinótipos, Mateus, Marcos e Lucas. Marcos é o primeiro a ser escrito e Mateus e Lucas, eles bebem dessa fonte do evangelho de Marcos para escrever os seus evangelhos, a sua narrativa sobre Cristo. Então, no versículo 37, nós vamos ver Barnabé que deseja levar João Marcos nessa segunda viagem missionária. E o personagem principal, podemos dizer, o ator principal do livro de Atos, a partir do capítulo 4, além do Espírito Santo de Deus, é a palavra que Jesus deu para Paulo como missionário aos gentios. Então, Paulo, não precisa eu fazer aqui um apanhado do apóstolo Paulo, mas o mais importante aqui nesse momento é que nós precisamos entender que está sobre a vida de Paulo a mão do Senhor para ir até os confins da terra, como vai escrever Lucas. Então, o personagem principal nessas viagens missionárias é o apóstolo Paulo, e nós vamos ver algumas coisas importantes sobre isso. Então, Barnabé ele responde para Paulo e dizendo, Barnabé queria levar também a João chamado Marcos. Nós não sabemos as razões também, mas baseado no que nós conhecemos de Barnabé, Barnabé ele tinha um olhar clínico, ele tinha um olhar de alguém que vê o vocacionado, vê uma pessoa que realmente está apta ao ministério, e Barnabé viu isso não porque era sobrinho, não porque era parente. Eu vejo que a ênfase não está nisso, mas a ênfase está exatamente no olhar de uma pessoa que vê alguém capacitado para o ministério. E nós vamos ver isso também na vida de Paulo, no capítulo 16, a partir do verso 1, quando ele chega na cidade de Listra, que diz, chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio, quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Por que Paulo não teve esse mesmo olhar na vida de Marcos, um jovem também? Mas nós vamos ver logo em seguida que o olhar de Paulo na perspectiva missionária e pastoral na vida de Timóteo, pelo testemunho que deram a ele resolveu levar aquele jovem futuro pastor aqui e também missionário juntamente com Paulo. Mas Paulo não teve essa visão com João Marcos, mas Barnabé teve essa visão. E o resultado disso é exatamente um jovem que amadureceu aos pés de seu primo e conseguiu desenvolver o seu ministério para o qual o Senhor o chamou. Então, nesse primeiro momento aqui, queria levar João Marcos, e a resposta de Paulo diz, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, que está no capítulo 13, verso 13, que foi a primeira cidade que eles chegaram, portuária, para subir para Antioquia da Pisídia. Então, nesse momento aqui, Paulo, ele não acha justo levar, e ele dá a razão pela qual ele diz, não os acompanhando no trabalho. E eu acho que nesse momento aqui, e eu quero destacar um texto, eu não sei se estava na mente de Paulo, mas Paulo já tinha ouvido através dos apóstolos sobre o ministério de Jesus Cristo. Paulo esteve provavelmente no ministério de Jesus Cristo, como esteve ali aos pés no apedrejamento de Estevão,
Mas será que nesse momento Paulo não teria lembrado das palavras de Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 62, quando diz assim: Jesus disse: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Essa frase de Jesus, na realidade, é um provérbio. E nós imaginamos que Paulo tinha esse olhar na vida de João Marcos, ou seja, ele colocou a mão no arado, mas olhou para Jerusalém, olhou para trás e retornou. E nós vamos ver que Paulo escreve isso para o próprio Timóteo no capítulo 3, na sua segunda carta, capítulo 3, aquele que coloca a mão no arado não deve olhar para trás. No verso 39, acompanhe aí na sua Bíblia. Houve entre eles tal desavença. Nesse momento aqui, essa palavra desavença é que Paulo ficou muito irritado com Barnabé. Uma das coisas interessantes nesse texto aqui é que Marcos, nós não sabemos se Marcos está presente. Nós não sabemos se Marcos está na cena dessa discussão. Porque Marcos poderia muito bem dizer: olha, pode deixar, eu não vou na viagem missionária, ou seja, apaziguar aquela situação. Nós não sabemos disso. Lucas coloca Marcos na cena, mas nós não sabemos se ele está presente. Mas Lucas, ele nos informa que Paulo ficou extremamente irritado. Três coisas importantes aqui nesse texto. Primeiro, Barnabé era judeu da linhagem de Levi, assim também como João Marcos. E Paulo, ele foi chamado por Jesus Cristo a um ministério específico, que foi o ministério aos gentios. E daqui a pouco, eu quero já pincelar esse parceiro aqui de Paulo, que é Silas. Silas era romano. E Paulo escolhe Silas para essa viagem missionária. E eu quero aqui, diante desse texto, ler com os irmãos Gálatas capítulo 2, verso 13. E quando Paulo ele fala sobre o concílio de Jerusalém, nesse capítulo, do 1 até o final, e no versículo 13 ele dá uma palavra muito interessante que talvez traga luz para essa irritação de Paulo com Barnabé. E diz assim o Gálatas capítulo 2, verso 13. E também os demais judeus dissimularam com ele. Ele quem? Pedro. A ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela simulação deles. Ou seja, quem são esses que Paulo está testemunhando? São aqueles que chegaram em Antioquia e começaram a ensinar que a salvação também era pelo viés da circuncisão. Então, essa dissimulação aqui trouxe irritação no coração do apóstolo Paulo. Nós não sabemos se esse fato que ele narra aos Gálatas no capítulo 2, verso 13, está diretamente relacionado com esse momento da discussão e também da sua separação. Mas, quando nós olhamos o versículo 37 e o 38, nós vamos ver que o fato de Paulo não querer levar João Marcos, e o texto vai nos mostrar que essa é a razão pela qual eles se separaram e fizeram duas duplas missionárias, mas também nos traz luz dentro do contexto que a igreja está vivendo desde o momento do concílio de Jerusalém, aonde repousa agora sobre a igreja uma carta que deve ser lida aos gentios. Então, o verso 39 vai nos trazer essa luz. Então, esse relato nos ensina que grandes homens de Deus no primeiro cristianismo não são pessoas infalíveis e podem ficar amargurados e vir a se separar
ou se aborrecer um com os outros. Então, Barnabé vai com Marcos para sua terra natal, a cidade de Chipre. Também não ouvimos mais nada sobre Barnabé no livro de Atos, a não ser um texto que 1 Coríntios, onde Paulo ele vai mencionar Barnabé em 1 Coríntios capítulo 9, verso 6, quando ele diz assim: somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar, quando ele estava ali argumentando sobre as suas viagens, o seu trabalho missionário, ele cita, e a partir daí nós não vamos ver, a não ser em Colossenses capítulo 4, verso 10, que diz: saudai-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei. Ou seja, Paulo está fazendo aqui uma recomendação de João Marcos para ser recebido à igreja. Nós vamos ver também em Filipenses, verso 24, e 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, como citamos ainda há pouco. Então, Paulo ele faz recomendações sobre Marcos. Nós aprendemos que o Novo Testamento pode surgir amargura, pode haver também raiva, irritação, mas Paulo também escreve em 1 Coríntios 13, e isso é muito importante nós lembrarmos, capítulo 13 de 2 Coríntios, o verso 5, quando ele vai falar que o amor que não se exaspera. Então, nós vamos ver nessa frase aqui o amor que não se exaspera, e continua sendo vitorioso sobre toda amargura que venha a acontecer, e assim deve ser o nosso proceder como cristãos também no século 21. Nós também não sabemos se Paulo e Barnabé tiveram um encontro, e isso não foi relatado. Mas nós vamos perceber que nesse texto aqui, nós vamos ver essa separação. Talvez não seja somente porque João Marcos abandonou na primeira viagem missionária, mas também porque Paulo já estava um pouco irritado com Barnabé com relação ao que ele fala no capítulo 2, verso 13, dissimulação. Seria muito difícil para Paulo fazer essa segunda viagem missionária com alguém que não estava agindo de comum acordo com aquilo que ele pregava ou pensava. E eu quero concluir com os irmãos o versículo 40 e o versículo 41. Mas Paulo, tendo acolhido a Silas, então agora Paulo ele faz a parceria com Silas, e nesse momento aqui, diante dessa separação, vem também como bênção. Eu creio que a gente não pode focar somente na separação, em primeiro lugar porque a mão do Senhor está sobre a vida de Paulo, a missão está sobre a vida de Paulo, e é claro que Lucas, à luz do Espírito Santo, ele vai precisar escrever sobre as viagens de Paulo e não de Barnabé. Então, nesse momento, Barnabé, ele sai do cenário, mas isso não quer dizer que ele não foi um instrumento na mão do Senhor. Ele foi um instrumento na mão do Senhor. Por quê? Porque o versículo 40, ele vai nos dizer isso. Então veja, Paulo tendo escolhido Silas, e aí essa parceria ela foi boa. Por que ela foi muito importante no ministério de Paulo? Porque Silas, ele foi recomendado por Jerusalém para ler a carta e ensinar a carta do concílio aos gentios. Então, Silas iria ajudar muito Paulo nesse ensinamento, porque ele é um mensageiro carimbado, oficializado pela igreja de Jerusalém, Antioquia e também em todas as outras igrejas gentílicas. Então, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Ou seja, nesse momento, aqui Lucas dispensa, porque senão ele vai ficar repetindo a mesma coisa.
ao contrário da primeira viagem missionária, onde a igreja ela está reunida, e onde tem ali os pastores, os presbíteros, aonde tem ali o Espírito Santo dizendo, separa para mim Barnabé e Saulo, aonde a mão, né, dos pastores são colocados sobre esses missionários e eles vão ao campo. Aqui nós vamos ver que não há nenhuma dessas coisas, mas não está dito aqui que não aconteceu. Aconteceu porque era parte já da igreja, então não precisa ser repetido. Por isso que ele vai dizer que Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. Então quem são pelos irmãos? É a igreja de Antioquia, que reconhece novamente e envia Barnabé, e envia Paulo e Silas ao campo missionário. Isso também não quer dizer que Barnabé e João Marcos também não foram abençoados pela igreja. Amém? Então, eu creio, à luz do texto, que o foco principal é na pessoa de Paulo, mas também Barnabé e Marcos foram recomendados pela igreja e eles decidiram ir para Chipre. E Paulo e Silas para outra cidade. Então, no versículo, Silas foi recomendado pela igreja em Jerusalém para levar a carta do concílio para Antioquia da Síria. E você vai encontrar esse relato em Atos, capítulo 15, verso 22 a 27. E a conclusão no 41, que diz, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Nessa segunda viagem missionária, Paulo vai optar pelo caminho terrestre, pela Cilícia. Então, eles percorreram a Síria e a Cilícia, e nessa viagem eles visitaram igrejas que devem ter sido fundadas nos primeiros anos de sua vida cristã. Após partir de Damasco, nós temos aí um intervalo de 10 anos, onde Paulo ele vai voltar ao cenário, até Barnabé convidá-lo para ensinar em Antioquia. Então, o que nessa viagem missionária também, quando Paulo ele faz a proposta de voltar àquelas cidades, mas primeiro ele vai para a Síria e Cilícia. E essas duas cidades, Paulo não está registrado por Lucas, mas nesse intervalo de 10 anos, né, nos 7 anos que ele estava na sua cidade natal, ele provavelmente fundou, juntamente com a igreja de Antioquia, nestas duas cidades, da Síria e da Cilícia, duas igrejas, ou dois grupos, deixou 2 grupos de irmãos ali, para já do seu trabalho missionário, que não é registrado. Então, meus amados irmãos, quero finalizar essa mensagem com esse texto maravilhoso, em primeiro lugar, que a obra missionária, ela tem como propósito o avanço. E no coração do apóstolo Paulo nós vamos ver isso. Então, hoje, no nosso tempo, a igreja precisa também ter essa visão e também ter esse coração missionário. É claro que 100% da igreja não vai ser missionária, mas aqueles que o seu coração arde pelo campo missionário, e aqui eu não me refiro a um campo missionário na Índia, né, em outro país, mas o campo missionário no seu bairro, o campo missionário ao redor da sua igreja, esse também é um campo missionário urbano, onde você pode desenvolver o seu ministério. Então, campo missionário não quer dizer somente até os confins da terra. Nós podemos desenvolver a nossa missão, o nosso discipulado, a evangelização, com pessoas que estão próximos de nós. E assim vamos estar obedecendo a palavra do Senhor. Uma outra lição muito importante nesse texto é que nos mostra a humanidade dos homens de Deus, aonde podemos ter determinadas discussões e irritações, mas não perder o foco da missão. E o foco da missão é
levar as boas novas do Evangelho a toda a criatura. E nós vamos ver isso nesse texto, onde Barnabé e João Marcos, eles vão para Chipre, e nós vamos ver Paulo e Silas indo para a Síria e Cilícia. Com isso, não há aqui uma divisão, aqui há uma multiplicação. Ao contrário de hoje, que nós vamos ver quando irmãos ou missionários ou igrejas brigam, né, por determinadas coisas, acabam se dividindo e formando outros ministérios, né? Mas aqui não houve essa divisão nesse sentido, mas a divisão aqui foi no sentido de multiplicação. Agora nós não temos 2 missionários, mas nós temos 4 missionários aí no campo. E a última lição que eu tiro desse texto para as nossas vidas é que a quem muito é dado, muito é cobrado. A quem pouco é dado, pouco é cobrado. E foi dado muito a Paulo, e de Paulo é cobrado. E nesse texto nós vamos ver um Paulo líder, um Paulo que lidera agora essa viagem missionária. E ele entende que está sobre ele esse ministério. E ele precisa fazer escolhas. E assim também como hoje, nós precisamos fazer escolhas, mas nós temos que ter muito cuidado para que pessoas não venham engessar a obra missionária, a obra da evangelização, a obra da oração, a obra do ensino, a obra do avanço da igreja. Então a igreja também tem que ter muito cuidado. E uma outra lição importante, aqui nesse texto, que repousa sobre esses missionários, a responsabilidade de ensinar aquilo que a igreja decidiu para a edificação daqueles novos irmãos que entregaram seus corações a Cristo Jesus, os gentios, para tirar um fardo pesado das suas costas, porque o de Jesus é suave, é leve. E assim esse texto nos traz essas lições, muitas outras lições, e a partir do próximo domingo nós vamos entrar no capítulo 16, onde vamos ver um novo jovem aqui, chamado Timóteo, onde vai integrar também em Listra, nessa caravana de Paulo e Silas. Que Deus assim nos abençoe, abençoe a sua vida, abençoe a sua semana, e que nós possamos assim continuar perseverando ao Senhor. Quero desde já, neste momento, comunicar aos irmãos que quarta-feira o nosso culto será às 19h30 aqui na igreja. A igreja vai estar com a porta aberta, né, aberta para os irmãos. Então saiu um novo decreto, e nesse decreto recomenda-se 10 pessoas no templo, né? Então na quarta-feira, se você quiser vir para a igreja, venha com máscara, com gel, venha para cultuarmos juntos. Nós vamos tirar um momento de oração, um momento de louvor, e um momento também precioso, que é a meditação na palavra do Senhor. E vamos retornar aos poucos à nossa normalidade. Que Deus lhe abençoe e que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém e amém.